Agora é fato, Maurício Saraiva, Luiz Adriano é do Inter. E respondendo a essa sua pergunta, Pedro, bem-vindo, bom retorno, meu querido, meu bruxo. Estou de volta pro meu aconchego. Você sabe que mais do que você chamando os comerciais e abrindo o programa, a minha saudade era essa melodia, esse tom, saudade. Essa afinação. Então, Pedrinho... Foi o que deu, né? Pedrinho tá corado. Então, a ideia de você ter um Luiz Adriano com gatilhos de produtividade e com disposição de fazer o melhor que possa, já que ele e a família inteira são vermelhos, há uma ideia de volta com um certo nível de protagonismo do Luiz Adriano, eu acredito que pode dar bem certo. E se a pergunta fosse o que pode dar mais certo, Luiz Adriano ou Arangues, eu votaria em Luiz Adriano. É assim, Zé Alberto? Nada disso de Zé Alberto. Não, mentira dele. Eu, num primeiro momento, eu não via colaboração técnica que o Luiz Adriano pudesse dar ao Inter. A emergência fez com que o Luiz Adriano fosse algo palpável e alguém que tem algumas vantagens. Essa relação com o Inter, a posição em que ele joga, tudo isso, digamos que vem ao encontro do que o Inter precisa. Um valor relativamente mais baixo do que se falava, mas eu acho que a notícia melhor do Luiz Adriano chegando agora é que Ener Valencia vem depois. E esse é um fato, né, Pedro? Porque o Luiz Adriano vem... Acho que quando foi feita a pergunta, que estava de férias numa interativa, o Inter acerta ao buscar? Eu disse, acerta com asterisco. Acerta se tiver uma negociação que seja favorável ao clube, com um contrato de metas, né, com gatilhos, com renovação a partir de atingimento de um número de jogos, e tudo isso está contemplado. Claro que não é um salário baixo, mas diante do mercado, do que está pagando o mercado, está trazendo um jogador experimentado, um jogador tarimbado, para ocupar uma função que é carente no time. O alemão não está dando conta da função, então o Inter tem um jogador que conhece a casa, que tem identificação com o clube e por um valor razoável de mercado. E aí o que disse o Zé, o Ener Valencia chega na metade do ano e esse sim chega para ser o cara do time, o cara do comando de ataque. Só que aí, Zé, tem uma questão, os dois podem jogar juntos. Porque o Luiz Adriano no Antalyaspor, ele jogou algumas partidas como um meia por trás do centroavante. Então é uma alternativa que o Inter ganha, inclusive, para variação de jogo. Só vem colaborar. Melhor. Exato, porque corrobora o que tu disseste. A grande notícia é o Ener Valencia, as outras são boas notícias. Porque o Ener mas tem uma notícia que eu acho que é extraordinária. Os nossos clubes tomaram tanta porrada com veterano, que assinaram contrato de 3, 4 anos, ficaram ganhando um dinheirão, que os clubes agora se deram conta do seguinte: o Grêmio contratou Luiz Soares. Luiz Soares, tá bem, mas o Grêmio foi buscar, digamos assim, parceiros comerciais para pagar o passe e o custo desse jogador. E por um tempo razoável, sensato de 2 anos. 2 anos, tá? Porque daqui 2 anos... é um processo em andamento, segue buscando mais parceiros, né? Tem precisa. 2 e segue buscando mais. 4 não só fechou. Tem 2. Porque o plano original eram 4, né? Mas sabe que tem uma diferença. Isso é negociação, mas tem um projeto. Não, o projeto. Mas o projeto é interessante. E agora o Internacional faz também o contrato com o Luiz Adriano, entendendo que ele está em fim de carreira e que se ele der resultado ele vai ganhar, se não der resultado ele não vai ganhar. 250 mil reais é salário de lateral esquerdo reserva. A questão toda do Luiz Adriano. O lateral esquerdo do reserva é o Nathaniel. O Nathaniel era 400. Tá, então tirando o Nathaniel. Não, tirando o Nathaniel, aí pode ser. Tá. O que é jogo? Não, é que a questão toda do Luiz Adriano foi um contexto todo, né? Ele tá num clube médio, não tá conseguindo fazer gols, ele tá milionário, teve a questão na Turquia, foi um contexto de negócio que faz o Luiz Adriano ser um reforço interessante. Mas no caso do Luiz Adriano é uma aposta, no sentido de que o Inter tá mirando um jogador de, 10 anos atrás. Agora ele não tá entregando tanto quanto o Ener Valencia. A diferença na contratação do Ener Valencia é que não é uma aposta. O cara, é muito difícil conseguir trazer um jogador assim nesse cenário. Ele, neste momento, ele tá no auge ou perto disso da carreira, fazendo um gol atrás do outro. Então isso reduz assim o risco. Claro que ele pode chegar aqui... do Valencia. Do Ener Valencia. Claro que isso que é o detalhe diferente dessa negociação de um jogador assim grande, celebridade, que o Inter conseguiu fazer uma engenharia e trazer um cara que está agora jogando muito, né? Porque normalmente esses jogadores assim, eles vêm porque estão no final de carreira, querem voltar, não deu certo no clube, deu um problema com não sei quem, enfim. E esse é um jogador que está pronto. Então o risco existe aquele de chegar num lugar diferente e as coisas não darem certo, mas vai ser por outros motivos. Porque tecnicamente não há dúvidas quanto ao Ener Valencia. E há dúvidas quanto ao Luiz Adriano.
porque ele está com 35, etc. Mas está bem eu defendido, contrataria o Luiz né? Adriano. Eu contrataria. Os números do defendem Valência, a contratação do quando eu Luiz olho assim, Eu contrataria os dois. Maurício, quando eu olho assim, centroavante, meio gol por partida, ou seja, a cada 2 jogos ele faz um gol, eu já quero contratar. Claro, Esse é uma rapaz média tem um ótima. gol por partida. É uma média E na Copa do Mundo ele jogou 3 jogos e fez 3 Ele gols. fez os últimos 5 gols do Equador em Copa do Mundo. é. O Equador fez 5 gols, todos são dele. Na chuteira de ouro, o Felipe Duarte trouxe essa informação. Na chuteira de ouro, que está agora em andamento, né, que tu mede, tem uma pontuação, porque o gol na Turquia é diferente do gol na Champions League. Né? Ele é 5º lugar, ele está empatado com o Mbappé e com o Lewandowski, com o Ener Valencia. Em 5º lugar na chuteira de ouro. Primeiro lugar é o Haaland lá. E aí vem a comparação, né? O Grêmio contratou o Luis Soares, que, óbvio, tem uma carreira muito mais, digamos assim, vistosa, brilhante do que o Valência. Mas o Luis Soares já é um cara meio que largando, né? Enquanto o Valência não. O Valência tá, Mas nenhuma tá no das jogo. duas, especialmente a do Luiz Adriano que chega e o Valência que será metade do ano, nenhuma das duas me parece resposta a Luis Soares, porque essa resposta ainda existe no mercado. Você trazer um jogador desse tamanho, do jeito que o Grêmio trouxe... Di Maria. mas é uma o Di Maria seria. O Di Maria, sim. Nem é do mesmo lugar, mas tem essa dimensão, acabou de ser campeão do mundo. O que eu digo, Pedro, é que tanto o Valência quanto o Luiz Adriano, eles são respostas à necessidade do Maurício, Inter, e não ao Luiz Soares. Hoje a minha coluna escrevi sobre isso e eu cheguei na redação ali e o pessoal do GZH disse, pô, tua coluna tá nas redes sociais. Se tu escreveu, tá... Tá bem escrito, né? Tá definitivo. Minha mãe leu. E... Ele concordou? Não, ela leu. Ela disse, eu li tua coluna. Nossa, a mãe dele, claro, concordou. Bom, já tem a leitura. Se ela discordou, leu, se ela, ela leu. Quando se a ela mãe discordou, discorda, meu amigo. mas se ela discordou, ela guardou, entendeu? Eu disse, não, deixa pra lá. Não Claro, vou. claro. Mas aí provocou um debate nas redes sociais e as redes sociais em chamas, o que não é novidade, as redes sociais estarem em chamas, né? Elas Mas só existem para estar em eu escrevo justamente isso que o Maurício disse nessa linha. Claro que a cultura do gaúcho é sempre a grama do vizinho, é aquela competição eterna, a gente é do confronto, a gente é do debate, a gente é da disputa. Mas até um convite pra gente pensar o seguinte, em vez de o meu é melhor que o teu, né, é melhor que o teu, é muito melhor que o teu, Infinitamente é melhor que o teu. A gente tem que saudar que hoje a gente tem aqui 2 dos grandes 9s do momento. Um cara com uma trajetória brilhante, um cara que fez parte de um dos maiores ataques de todos os tempos do futebol, que ganhou título pelo Barcelona, pelo Atlético de Madrid. É verdade, vinha numa temporada de oscilação, veio pro Nacional para se recuperar, mas é um cara que tu chega em qualquer lugar do mundo, Não, no sabe Azerbaijão quem é. os caras sabem quem é, entendeu? E o outro é um cara que tá num grande momento, que vem de 3 gols em Copa do Mundo. Então, em vez de o meu é melhor que o teu, não. Os dois são bons e que bom que eles vão se encontrar aqui em Porto Alegre. Não, mas tu imagina o seguinte, o que o Maurício falou tecnicamente, é o olhar do comentarista, tá? O Internacional contratou jogadores que precisavam e não para contrapor o Luis Soares. Exato. Mas na rua, Maurício, O pessoal tá levando... isso é uma discussão. Isso Mas é assim, uma mas discussão. assim, Cada mas um aí- com seus Mas argumentos. ela nasce Pedro, perdida, né? não tem discussão. Na real, não tem discussão. Não, mas o O torcedor... Soares, ele é muito melhor que o Ener Valencia. Não tem dúvida. Muito melhor, tipo assim, a carreira é maior, o futebol é maior, é tudo maior no Soares. Só que isso, na hora que começar ali, não interessa. Não interessa. Se o Grenal terminar 1-0, o gol Não do Luiz interessa. Adriano... Quer ver um parâmetro? Quem é que foi melhor na Copa? Ener Valencia ou Soares? Ener Valencia. Não tem discussão o também. currículo do Exatamente. Soares É gigantesco. O currículo do Soares é imbatível. É um grande O clube. Soares está numa prateleira tem que trazer, Messi, tem que- é o Neymar. maior tem que- goleador do Tu mundo. tem que trazer o Di Maria pra bater o Soares. É, isso. no currículo. Né? Eu tô falando o Di Pra Maria empatar, porque né? apareceu o Di Maria Isso, naquelas coisas isso. todas ali, enfim, né? Só pra isso assim, não tem comparação. Agora, isso pra mim como colorado não interessa. Interessa que eu tô trazendo o Ener Valencia, É. que é titular absoluto, que tem que ter gente no é que tu aeroporto. ser menos É que um o jogadoraço Soares. de futebol. Ser menos que o Soares não é nenhum demérito, nenhum demérito. É que o esforço do Inter, eu insisto, olha, para te conseguir trazer um cara como é o Ener Valencia, do que ele está jogando agora, quer dizer, um cara que tinha mercado ainda na Europa, tinha sondagem de clubes ingleses, ele ainda tinha o mercado árabe à disposição, porque ele tem 33 anos, ele tem um histórico de bom Quando ele comportamento. sai da Europa, Cara, ele é difícil tu contratar. eu acho que o Olha. Ener Valencia estava no Tigres na eliminação do Palmeiras. Ele substitui o Vale, Sobis no Palmeiras, Tigres. Ele sai do Tigres como um grande goleador, jogando com o Gignac. Porque eles substitui têm um o craque, né? Sobis. O futebol mexicano tem um craque há 2 décadas quase, parece, aparentemente, que é o Gignac, enfim. Que é Né? francês. Aí ele vai tão bem no Tigres que aí o Fenerbahçe pega ele. Ele E volta ele é o pra Europa. artilheiro do campeonato. Tipo assim, é uma contratação zaça. Claro que eu não é. sei se existe essa palavra. Claro tipo que assim, é. claro que Não, o Grenal, zaça, claro. do Soares, beleza. Eu não tenho, isso eu não vou discutir, não sou louco de discutir uma coisa dessa em currículo, imagina.
Não tem comparação o currículo. Mas eu tô me lixando pro currículo do Soares claro, agora. claro. Eu trouxe o Ener Valencia.